Oi, oi, mulherada! Voltamos aqui para nossa segunda tentativa de live, de maratona de lives de hoje. Vamos bater o nosso papo hoje com a Raquel. A gente vai conversar sobre empreendedorismo feminino. Vamos ver se dessa vez vai funcionar, hein? Vamos chamar a Raquel. Vai entrar, vai funcionar. Vamos lá. Aguardando. Acho que foi. Aê! Viu? Funciona! Muito bem! Muito Seja bem-vinda, Raquel! Tivemos obrigada. probleminhas técnicos, mas funcionou. Coisa que a internet faz, né? Os bugs dos programas. Acontece. Vamos esperar um pouquinho aí, ver se o Instagram, né, que ele tem essa questão também de entregar, né, avisar o pessoal que a gente está Uhum. ao vivo. Enquanto ele avisa aí um pouquinho da outra vez que a gente começou a live, né? Eu tinha falado que a gente vai conversar sobre essa questão do empreendedorismo feminino, né? Que está aumentando muito, cada vez mais a gente tem mais mulheres aí querendo empreender, tendo coragem para empreender, né? E Raquel, eu até, vamos lá, vou repetir porque a outra não ficou salva, né? Eu comentei, Raquel, ela era empregada, né, de uma empresa, e aí ela percorreu todo esse caminho aí, e hoje é uma empresária de sucesso. Ela é CEO do Viajando pela Fisiologia. E Raquel, antes da gente começar o assunto assim principal, conta pra gente, quem é Raquel? O que que você fazia antes de você virar essa empresária aí de sucesso? A Raquel antes trabalhava como farmacêutica, sou farmacêutica, né, de formação acadêmica. Há 17 anos já, 17? Não, 19 anos formada, 17 foi quando eu parei de trabalhar. E era responsável técnica de uma farmácia de manipulação, né? Trabalhei lá 16 anos. Quando a farmácia foi vendida, né? Trocou os donos e foram todos funcionários mandados embora. Então, eu fui mandada embora junto com todo mundo. Aí foi aí que veio a ideia da empresa, né? Pode contar? É, Não precisa. pode, pode. E é isso daí que eu queria, até ia te perguntar exatamente isso. Por quê? Teve uma aula, né, que você participou na plataforma lá do DNA JJ. Eu assisti e eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história de vocês, né? Porque eu conheço vocês, que a gente faz parte da mesma mentoria, mas são muitas pessoas e às vezes a gente não sabe a história de todo mundo, né? E nessa aula eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E esse ponto aí da história é muito legal. Então conta aí pra gente como que foi essa virada aí no momento que você foi mandado embora. Então, aí eu fui mandada embora e tem os dias de aviso prévio, né? Os 20 dias de aviso prévio. E aí eu comecei a procurar emprego na minha área mesmo de farmacêutica. E como que em janeiro de 2017 era uma época que ficou em crise o Brasil, estava melhorando já, né? Saindo, só que os salários estavam muito menores, e como eu estava já há 16 anos na mesma empresa, então meu salário era maior do que a maioria, e eu vi que eu ia ganhar um pouquinho mais da metade do meu salário. Isso começou a me consumir, não aceitar, porque com pós-graduação, com tantos anos de experiência, ia começar a trabalhar como se fosse uma recém-formada novamente de salário, né? Uhum. Aí o meu marido, Fábio, ele é professor universitário, né? Em janeiro eu estava trabalhando, ele estava em casa de férias com a minha filha de 2 anos, com a nossa filha, né, de 2 anos. E aí Uhum. ele foi, calhou indo no shopping, atrás de livro de investimento do Gustavo Cerbasi, e viu um livro com a capa azul escrito Empreenda sem Fronteiras. E como a gente sempre gostou bastante de viajar, de passear, ele ficou com o livro na cabeça. Ele não comprou naquele dia, ele foi comprar no outro dia, e eu nem estava sabendo que ele tinha ido no shopping, comprado livro nenhum, porque eu estava trabalhando. Uhum. E ele começou a ler o livro, né? Enquanto eu estava de aviso prévio, quando a nossa filha dormia à tarde. Aí ele ia me buscar na farmácia e começava a me perguntar: o que você vai querer ser daqui? Como você vai querer estar daqui 5 anos?
Quais são seus projetos? Porque todas essas indagações o livro traz, né? Aham. E eu queria morrer, porque eu falei, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer o mês que vem, porque meu Não aviso faço prévio. ideia, né? Eu estou desempregada, eu nunca tinha ficado desempregada na vida, porque meus outros empregos, eu que tinha pedido as contas, porque eu já tinha arrumado um próximo, não tinha ficado nem uma semana, então eu estava totalmente perdida com filha pequena, e o meu emprego era bem pertinho de casa, eu falei, agora eu vou ter que às vezes trabalhar longe. É, e aí, e ele fazendo essas indagações. No último dia que eu trabalhei, quando eu entrei em casa, aquele dia ele não foi me buscar. Quando eu entrei em casa, ele me entregou esse livro, né, o Empreenda Sem Fronteiras, do Bruno Pinheiro, e falou assim para mim, ó, antes de você arrumar alguma coisa, arrumar algum emprego e atrás de alguma coisa, lê esse livro. Aí eu comecei a ler. Eu não li nem um terço do livro. Foi assim, 2 dias, aí eu já falei para ele, eu falei assim, ó, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender seus cursos na internet. A gente vai gravar seus cursos, que ele já viajava o Brasil, dando aula de pós-graduação, dando curso, além da universidade, né? E eu Uhum. falei assim, a gente põe seus cursos na internet, porque é até bom, porque a gente vai ajudar as pessoas que têm dificuldade de vir nas grandes cidades, né? Fazer um curso, que nem muitas vezes ele ia para Manaus, dar aula de pós-graduação, que os alunos pegavam barco, balsa para chegar, Ó. né, para poder assistir. Eu falei assim, pela internet a gente vai conseguir atingir todo mundo, além de conseguir abrir um negócio para a gente. E aí, uma semana eu li o livro, aí eu já segui o Bruno Pinheiro, naquela época era Facebook, né, não usava tanto o Instagram, começou de Aham. 2017, que foi na metade de 2017 que o Instagram começou o pessoal a usar mais. E uma semana que eu estava em casa, eu já tinha lido o livro, comprado um curso, o primeiro curso do Bruno Pinheiro, e já comecei a estudar para ver como que abria uma empresa e como que transformava os cursos presenciais no online. E E de lá Raquel, a gente não parou mais. qual foi a primeira reação do Fábio na hora que você falou que ele já era professor universitário, né? Ele comenta que no primeiro, tipo, ele já dava aula, então para ele isso era ok, não tinha problema. Mas qual foi a primeira reação dele na hora que você falou, vou vender os seus cursos online? Ah, ele falou, não, não. Na internet, não. Ele não tinha nem Facebook pessoal, nada, nada na internet. Não, meus cursos não. Eu falei, vamos, porque eu acho que é a única chance da gente conseguir ter as nossas coisas sem precisar depender, né, assim, de trabalhar para os outros, né, trabalhar para a gente e a gente conseguir crescer o tanto que se dedicar, né, e não ficar preso, não ter uma ideia, não conseguir fazer ou não conseguir avançar porque depende de um sistema por trás, né, porque a universidade também tem um sistema. Sim. E aí ele foi aos poucos aceitando, né? Então, quando ele viu, já estava criado um Facebook. Aí eu falava para ele, não, agora a gente tem que produzir conteúdo. Aí ele viu que eu tinha perdido o emprego, ele pegou mais aula ainda. Todo final de semana com aula, ele disparou a trabalhar, né? Para compensar o meu salário que não estava. E aí ele ia fazendo os posts, eu ia colocando. Falei, agora a gente vai ter que fazer tipo um curso gratuito, uma live para poder atrair as pessoas. Aí eu fui aprendendo a fazer anúncio em Facebook. Nesse tempo, aprendendo a fazer as coisas, como gravar, como editar vídeo, como fazer uma página de um site. E a gente foi estudando e foi fazendo. Nada que estudou primeiro e fez depois. Não. Foi tudo Aham. estudando e fazendo até o que não sabia e foi aprender depois, aperfeiçoar depois. E as Aham. pessoas foram seguindo, foram gostando, foram aumentando. Aí ele foi se empolgando. Que aí ele viu o resultado, né? Em 5 meses de empresa, na primeira venda que a gente fez, o primeiro lançamento do primeiro curso, não deu lucro porque teve os gastos passados, mas foi 2 meses do meu salário vendido no primeiro dia que eu ganhava na farmácia já. Aí a Olha. gente começou, não, isso aí vai dar certo. E fora que também, assim, nesse período que eu fiquei estudando, eu não mandei um currículo. Eu não mandei nenhum currículo, porque aí o Fábio até falava, manda um currículo. Se te chamarem e for coisa que você acha que compense tudo, aí você larga e vai. Eu falei, não,
6 meses eu vou ficar aqui tentando, a gente vai ficar tentando. Se vê que não vai dar certo nesses 6 meses, aí eu vou procurar emprego, né? E em 5 meses a gente já começou a vender e assim, a primeira venda já foi o dobro do meu salário da farmácia, né? Olha, Aí a gente que começou a legal. pegar o dinheiro que estava entrando e reinvestindo na empresa, né? Para a empresa cada vez crescer mais. Mas foi assim, eu acreditei totalmente que eu não cheguei a fazer um currículo para mandar para minha área. Você colocou toda a tua energia, todo o teu foco para isso dar certo, né, Isso. Raquel? Tudo. Tanto é que, assim, minha filha ficava meio período, quando eu trabalhava na farmácia, meio período na escola e meio período com a minha mãe. Aí eu, em Uhum. casa de empregada, não ia deixar minha filha meio período com a minha mãe. Aí ela começou a ir meio período para a escola. E só que eu vi que em meio período eu não ia avançar nada no que eu estava estudando e pondo em prática para a empresa. Ia demorar muito. Aí eu falei assim, eu também não vou voltar a deixar com a minha mãe meio período, já que eu tô em casa. Aí eu até conversei na escola, eu pus ela em integral, mas não aquele período enorme, né? Um pouquinho Aham. mais do que o meio período que ela já ficava, para conseguir ir para frente mesmo assim, ela em casa. Ela tinha 2 anos na época, ela ficava assistindo o desenho dela na TV e eu com o celular e fone de ouvido assistindo os cursos para no outro dia já adiantar as coisas para conseguir ir pondo em prática, né? Porque Legal. eu assim, não assisti mais televisão, não fiz mais um monte de coisa e dediquei todo o tempo nisso mesmo, para a empresa poder crescer, aprender as coisas, para fazer o melhor, né? Eu costumo falar, Raquel, que o que você está falando é que você pagou o preço. E não pagou o Sim, preço só financeiro, né? Porque as pessoas acham que o preço é só dinheiro. Não, mas o não. preço é, às vezes, dormir um pouco menos, é deixar de ver televisão, é ficar um pouco menos com a tua filha, mas sabendo que você está dando todo o teu melhor para daqui a pouco poder ficar mais com ela. Porque Sim, hoje em dia, com a liberdade que vocês têm, né? Hoje vocês estão aí. Quem não conhece, gente, depois vai aí, ainda mais quem é da área da saúde, quem estuda fisiologia, vai no perfil do Viajando pela Fisiologia, que vocês vão ver o trabalho incrível que eles fazem. É surreal. É o Fábio, né, que está à frente lá do Viajando pela Fisiologia. É a cara dele que aparece, mas quem está fazendo tudo acontecer ali por trás é essa mulher aí que está conversando com a gente. É ela que movimenta a bagaça toda. Se não tivesse ela, o Viajando pela Fisiologia nem existiria. Então, vocês vão ver o trabalho todo que tem por trás disso daí. E a Raquel, eu vou pedir para ela contar daqui a pouco um pouquinho mais pra gente. E, cara, eu já falei contigo, né, no WhatsApp, mas parabéns por você ter se obrigada. dedicado nesse nível, ter acreditado e tá fazendo tudo o que você está fazendo hoje, né? Porque você está construindo a vida que você quer, que você acredita, e eu acho que isso falta para muitas mulheres. Até por isso que eu quis te trazer aqui, porque até um certo ponto eu não conhecia a tua história. A partir do momento que eu conheci, eu falei, cara, olha o que ela fez. Se ela fez, a gente também pode fazer. Outras mulheres também podem se inspirar nisso. Jogar o marido na fogueira, né? Também tem essa. De vez em quando. Aqui na empresa, né? Eu dependia dele, né? Não era Com só eu. certeza. E isso que eu ia até te perguntar, Raquel. Primeiro, duas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, quando você trabalhava, né, como empregada lá da farmácia, você pensava em sair do emprego? E segundo, quando o Fábio falou, os meus cursos não, qual foi o sentimento que te deu? Não, aí eu falei assim, quando o Fábio falou na internet, o problema assim, o dele era ser na internet, não era os cursos. Aham. De aparecer publicamente na internet. Eu falei, não, mas é a nossa única chance que a gente tem de dar certo. Porque assim, de eu já pensar de sair da farmácia, eu pensava assim. Eu já tinha procurado outros empregos, mas como o salário era muito próximo e eu trabalhava bem pertinho de casa, eu acabei ficando. Uhum. Eu e o Fábio, desde quando a gente namorava, a gente pensava em abrir algum negócio da gente. Só que a gente sempre pensou assim, uma loja de roupa, alguma coisa física, não conhecia a parte online. Então, querendo ou não, não ia utilizar nada do que a gente sempre estudou na faculdade, tudo, né? Porque Aham.
querendo ou não, aqui no Viajando pela Fisiologia, ele usa todo o estudo dele. E, querendo ou não, eu, por ser da área da saúde, por mais que eu estou cuidando da parte de marketing, financeiro, tudo da empresa, da gestão, eu também consigo auxiliar alguma coisa, assim, de um curso, se for tal coisa, ou responder um aluno da área que eu sei, né? Aham. Então, assim, em 2014, foi o ano que a gente mais foi atrás de abrir um negócio da gente. Que a gente chegou a alugar uma loja dentro de um mercado para a gente abrir uma loja de roupa. A gente contratou uma arquiteta, um engenheiro elétrico, os projetos estavam todos prontos e a gestão da loja não aprovava os projetos. Sempre tinha coisa faltando. E nesse meio tempo que eu fiquei grávida da Júlia, e a gente passou muito nervoso, a gente teve um prejuízo maior do que foi o que a gente investiu para abrir o Viajando pela Fisiologia. Para tentar abrir a loja, que nunca a gente nem pegou a chave, porque o projeto tinha que estar aprovado para a gente poder pegar a chave da loja. E aí a gente ficou muito estresse, tudo, a gente acabou cancelando, entrando com advogado para não pagar multa de aluguel, já que eles que não aprovavam o projeto, mas também não falavam o que tinha que mudar nesse projeto. E então, assim, já era uma vontade de abrir alguma coisa, mas do jeito que a gente abriu a empresa, foi do jeito que a gente nunca pensou na vida, né? Na parte do online, né? Nunca pensou que tinha essa possibilidade. Eu ia te perguntar isso também, porque tem muitas mulheres que veem muitas possibilidades de empreender, mas às vezes nem pensam no digital. Até legal, ó, a Estela colocou aí, ó, parabéns, Raquel, amei a sua história, me inspira. E é exatamente isso. É a gente mostrar para a mulherada as possibilidades que existem, né? E que nem você falou, você não pensava no online. Não passava nem pela sua cabeça. E foi por meio desse livro que você leu que você começou a pensar no online, não foi? Sim, foi. Porque o livro Empreender Sem Fronteiras, ele fala de você poder viajar para qualquer lugar do mundo trabalhando. Então, assim, eu quero agora viajar para tal lugar. Eu pego o meu notebook, enfio na mochila e vou. Minha empresa é a mochila. O escritório é ali. Abro em qualquer lugar e estou trabalhando, né? De você estar andando e passeando, ou tá indo em algum lugar e tá vendendo, e tá vendendo, né? Automaticamente as coisas estão entrando dinheiro. Então, o livro, ele pega muito nesse sentido. E ele fala, acho que 7 ou 8 formas de você conseguir trabalhar na parte online, né? Não só de vendas de livro, mas de serviços, de um monte de coisa. Até mesmo se a gente parar para pensar o e-commerce, se a pessoa fizer direito de divulgação, tudo, ela também vai estar nos lugares tendo alguém para empacotar para ela. Ela vai poder estar em qualquer lugar e trabalhar nas redes sociais, né? O Facebook, na época eu falava muito de Facebook, mas hoje é mais o Instagram, né? A listas de WhatsApp das pessoas, né? Então, assim, o livro, ele não fala como você vai fazer, mas ele te dá toda a ideia... As possibilidades. As possibilidades que o mundo online está aí para poder estar trabalhando, né? Então, assim, hoje a gente vê que quem não passa na mão da pessoa, querendo na tela do computador, qualquer empresa, mesmo que é uma lojinha que é na rua, ela não vai sobreviver por muito tempo. Então, assim, por mais que ela não venda no online, ela tem que ter a presença dela online hoje em dia, né? Não tem como fugir mais disso. E tem estudos, Raquel, que estão dizendo que com essa questão da pandemia, né, o online já vinha crescendo muito, né? Já era uma crescente muito grande. Só que estão dizendo, né? Alguns estudos dizem que com essa questão da pandemia, da quarentena, a gente antecipou em um pouco mais de 5 anos o crescimento do online. Sim, porque desde quando eu comecei a estudar em 2017, sempre se falou que o boom do online ia ser 2020. Sempre foi falado que o boom ia ser 2020. Então, em 2018, nossa empresa cresceu tanto, aí a gente falou assim, não, vamos acelerar, porque 2020 vai entrar todo mundo e a gente já tem que estar na frente, e é onde a gente tem que estar preparado para crescer. Aí 2019, a mesma coisa, a gente pegou, trabalhou, o tanto que deu, assim,
não 24 horas por dia, mas o máximo que deu para poder estar preparado, porque sempre escutou que o boom ia ser 2020. 2020. Mas quando que alguém ia esperar que o boom ia acontecer por causa de uma pandemia? Nunca, né? Acho que Isso já ninguém se... nunca pensou. Não, com certeza, Diana, porque pessoas que nunca nem sabiam que existia o online foi obrigado a saber porque não tinha outra forma de vender alguma coisa e ganhar o dinheiro. Agora, as empresas que já estavam preparadas para na parte online, aí conseguiu aproveitar muito bem tudo que aconteceu, né? Por mais que teve a crise e tudo, mas as empresas cresceram muito mais quem já estava preparado, né? Na parte online, porque acabou pegando o público de quem não estava preparado, né? E Raquel, isso daí é muito legal porque a gente pode continuar aproveitando isso, né? Por mais que quem já se posicionou antes está na frente, ainda dá tempo de muitas pessoas aproveitarem esse momento, não só para vendas digitais, mas que nem você falou, para divulgação, né, digital, que isso é muito importante. Que é fundamental. Se não está na internet, assim, agora é o momento de quem nunca pensou, tem que entrar também, né? Porque senão depois não vai conseguir continuar segurando a empresa. Porque as coisas não. Tem muitas coisas que não vão ser mais reversíveis, né? Que nem muito home office, vão ver que deu certo. As empresas vão devolver aqueles espaços enormes com um monte de funcionário. O funcionário vai ir 1, 2 vezes por semana só. Na empresa ou não vai. Porque assim, muita coisa foi vista que o home office funciona. E, às vezes, o funcionário pode até render mais home office do que na empresa, que para conversar com o colega, se distrair, assim, a perda de tempo de trabalho, né? Verdade. Então, assim, muitas coisas vão ser irreversíveis do que foi mudado por conta da pandemia. Esse avanço tecnológico não vai voltar ao que era antes. Não tem como, né? Eu ainda falo assim, não só em questão de negócios, né, mas na nossa vida no geral, que eu também não espero que volte ao que era antes. Eu espero que venha melhor, né? Que a gente melhore depois disso tudo. E Raquel, você já comentou que você pagou alguns preços durante essa caminhada de sair de ser empregada a ser uma empresária de sucesso que nem você é hoje. Conta pra gente um pouquinho mais como que foi essa tua trajetória. O que que você teve que abdicar, o que que você precisou deixar de fazer e o que que você precisou fazer mais. Que nem você falou, você acreditava muito nisso e você colocou toda a tua energia e o teu foco nesse processo. E como que foi esse processo? O que que você precisou fazer e o que que você precisou deixar de fazer? Então, o que eu precisei fazer é pensar na empresa 24 horas por dia, o que eu tinha que fazer. Na verdade, eu não pensei mais em nada nesses 3 anos. Era que eu tinha que estudar, aprender as coisas, fazer e ir em frente. Agora, o que eu deixei de fazer, eu deixei de cuidar da minha casa, assim, não que ficou tudo sujo, mas assim, algumas coisas de organização, de coisa de ver, ficou. Cuidar da saúde, que tá muito errado que eu deixei de fazer, mas eu deixei de cuidar da saúde, eu engordei. Agora eu preciso voltar a cuidar de novo, emagrecer. Eu devo ter engordado uns 15 quilos nesses 3 anos, de ficar mais sentado, porque eu trabalhava andando, de pé, o dia inteiro, né? A casa a gente já começou a dar organizada nas coisas, tudo. Deixei um pouco de ficar com a Júlia, porque ela ficava brincando sozinha e eu estudando, trabalhando. Televisão quase nunca mais assisti. Assim, a gente viajou nesse tempo, a gente pegou uns períodos de viagem, sim, isso não, a gente não deixou de fazer, mas assim, 24 horas por dia é pensando o que eu tenho que fazer para melhorar a minha empresa, para melhorar aquele processo que eu fiz, que eu vi que não foi legal, ou melhorar uma coisa que já foi legal, assim. Então, eu já fiz um monte de curso, já peguei 2 mentores, né, que eu peguei a própria mentoria do Bruno Pinheiro e agora tá do Joel, Joel Moraes, né? E assim, foco total nisso. Não pensei em mais outro projeto nenhum junto. Foi só esse e pronto. E você acha que essa questão do seu foco foi o que fez diferença para ele caminhar e crescer tão rápido?
Sim, fez diferença, porque em nenhum momento eu abandonei o projeto para ver outra coisa e depois retornei. Foi 3 anos, na verdade, um pouquinho mais, que começou em comecinho de fevereiro de 2017. Quer dizer, eu fiquei uma semana em casa praticamente desempregada só, né? Porque aí já começou a caminhar uma empresa. Em nenhum momento a gente deixou, eu, né, e meu marido, deixamos de trabalhar pela empresa. Ah, hoje eu não estou muito bem, essa semana eu não vou fazer. Não, nenhum momento. Nenhum momento a gente deixou de focar na empresa, porque exatamente o nosso objetivo era fazer ela crescer rápido. Aham. Ela crescer rápido e não deixar as pessoas que a gente tem que olhar os concorrentes, quem está na mesma área que a gente, e aí tinha uns, né, que já tinha começado antes, a gente passou fácil eles e a gente ainda fica olhando, assim, para a gente sempre estar na frente, né? Não Legal. deixar os outros encostar, porque eu tenho que, se a gente não parar, vai ser mais difícil para alguém encostar, a não ser que dê um boom, assim, uma Aham. sorte para acontecer, né? Assim, eu fizer alguma coisa extraordinária, né? Fora disso, a gente tem o lema de não parar exatamente para isso. Agora a gente pensa nos projetinhos paralelos, mas que tem a ver com o digital que a gente não conhecia antes, né? Mas antes disso, não. Legal. E Raquel, vamos lá. Você falou que você teve que dar uma desequilibrada em algumas áreas, né? Que hoje Uhum. muitas pessoas falam assim, ah, você tem que manter o equilíbrio, que não sei o quê, tem que cuidar de todas as áreas e tal. Isso é muito importante. Só que a gente sabe que tem momentos que a gente precisa fazer um desequilíbrio estratégico, né? Porque se a gente não desequilibrar, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Você acha que todo esse desequilíbrio. Duas perguntas. Você acha que esse desequilíbrio valeu a pena pelo que você está vivendo hoje? E segunda, o que você faria de diferente nesse processo hoje? Então, para mim valeu a pena, porque assim, o crescimento e o que, assim, o futuro que a gente já está preparando, até para a própria Júlia, para a nossa velhice, trabalhando como CLT, a gente ia demorar mais de, eu acho que uns 20 anos Se para talvez conseguisse, né, Raquel? isso, porque a gente já tinha uma meta, mesmo na CLT, de ter uma liberdade financeira para o futuro, né? E a empresa fez acelerar coisas que com a Júlia tinha 1 ano e pouco, que a gente já tinha projetado, a gente ia demorar uns 15 anos para chegar no que a gente conseguiu hoje, e nem 3 anos de empresa, e na verdade, assim, os 2 primeiros anos a gente não guardou nada porque foi reinvestindo na empresa. Aí uma coisa também que eu vejo que as pessoas têm, a gente não teve dó de investir na empresa desde o começo. Ah, eu não vou pôr dinheiro porque eu não sei se vai dar certo. Não teve isso, não teve a dó e foi Legal. colocando, foi também depois vendendo e reinvestindo. Então, de 1 ano para cá, uns 8 meses que a gente começou a colher os frutos para a gente. O resto era as contas Legal. de casa e reinvestir na empresa. E assim, o que eu faria diferente, eu acho que eu cuidar um pouquinho mais da saúde, né? Porque eu foquei demais em trabalhar e depois assim, hoje vai ficar corrido, não vou fazer almoço, acaba comprando, e você sempre acaba escolhendo as coisas erradas. Então, assim, Aham. essa parte eu acho que eu deveria ter cuidado um pouco mais, sim, porque a saúde é fundamental para o futuro, para coisa de E doenças, até se para sentir você conseguir melhor. trabalhar com qualidade também, né, Raquel? Trabalhar com mais qualidade, isso daí. Eu acho que agora o resto de não assistir uma TV ou não fazer uma coisa que você gosta ou deixar disso, a gente recupera depois, né? Porque Com aí depois a certeza. gente colhe os frutos. Porque hoje, se falar assim para mim, vamos viajar amanhã para tal lugar, é muito fácil. Eu pego a mala, ponho a roupinha dentro, pego Ai, a que mochila, delícia, compro Brasil! não sei o quê, e vou. Não tenho mais que ficar pedindo para tirar férias, que era uma insistência danada para me conseguir, ou ficar pensando, mas se eu não trabalhar direito hoje, atrasa tudo para outro dia. Não, tá? É exatamente a liberdade, tipo, geográfica que fala no livro do Bruno Pinheiro mesmo, que a gente conseguiu, né? Que Então, espetáculo. assim,
vale muito a pena ter os sacrifícios e os desequilíbrios. Porque se a gente for ver, na vida, a gente já fez várias vezes desequilíbrio para um lado para atingir o outro. Exatamente. A gente só tem que tomar cuidado para não permanecer durante muito tempo, né? Que senão aí dá ruim de verdade. Mas em momentos estratégicos é necessário, né? Sim, quem nunca, quando fez faculdade, fazendo faculdade ou colégio e trabalhando ao mesmo tempo, não foi um desequilíbrio? Verdade. Foi um desequilíbrio, né? Porque a pessoa só vai para casa para dormir. Aí você estende um pouquinho mais para abrir um negócio, fazer uma coisa diferente, uma continuação, né? E você já começou a falar uma coisa que eu ia te perguntar. Porque nessa tua caminhada, né, de empregada e empresária, você vive coisas muito diferentes agora. Eu não sei se você imaginava viver tudo que você está vivendo de tão rápido assim. Não, né? Não. E eu ia te perguntar justamente quais os benefícios que você percebe de diferente, né? Quais são os benefícios de ser uma empresária de sucesso comparada com a vida de ser uma empregada? Você falou aí da liberdade geográfica, da liberdade financeira. Conta um pouquinho mais pra gente, porque às vezes as mulheres não têm noção do que pode ser, né? E também tem muitos lugares que passam a ideia de que uma empresária de sucesso, ela tem que trabalhar muito mais do que uma pessoa que está trabalhando no CLT. Óbvio, tem momentos que a gente tem que trabalhar muito mais, sim, mas também tem momentos em que a gente pode aproveitar tudo isso, não tem? Sim, tem. Assim, um benefício que eu acho muito grande é que eu achava horrível é quando o seu filho fica doente, que você tem que pedir para sair ou você falta porque tem que ficar com ele, pedir para sair no médico e você fica vendo aquela cara feia, achando até que você está mentindo, por mais que você leve, que você levou um atestado, mas os pediatras, acho que hoje eles dão, mas na época que mudou um pouco a lei, era só aquele horário que você estava lá no pronto-socorro, né? A mãe não recebia para ficar o resto do dia com o filho. Aí quantas vezes eu deixei minha filha com minha mãe, com febre, dor de ouvido, garganta, para não ficar faltando, né? Nossa. Ah, tá aí! Oi! Isso é uma vantagem muito grande. Fala oi! Isso é uma vantagem muito grande, porque ela fica doente, eu levo no médico a hora o horário que é melhor, que eu sei que o hospital tá mais vazio, e ninguém vai ficar de cara feia comigo se eu fiquei aquele dia que não trabalhei direito, fiz as coisas só o básico e empurrei para outro dia. Termino no sábado, se precisar. Então, assim, eu faço o meu horário. Ah, isso é maravilhoso. Eu que faço. Eu corro uma semana inteira trabalhando demais, mas na outra é que nem a gente chama, eu e o Fábio, que é o módulo manutenção, né? Então, você vai lá, responde um e-mail, responde um aluno, tira uma dúvida. É o módulo manutenção. Então, a gente já foi viajar várias vezes, de ficar 15 dias, 30 dias viajando, e é módulo manutenção, mas 60 dias antes de nós corremos para bum, mas deixamos tudo em ordem e depois você vai. Então, assim, é uma flexibilidade, né? Adoro, é maravilhoso isso. E com CLT não tem, que nem o CLT, não tem muito trabalho aquele dia, terminou, tem que ficar lá olhando para dar o seu horário para ir embora. O dia teve muito trabalho, mas deu seu horário, você é obrigado a ir embora e deixar para terminar no outro dia. E às vezes você podia ficar mais umas horas, terminar, se livrar e no outro dia chegar mais tarde, né? Verdade. Tem isso também, porque eu quando me empolgo fazendo, às vezes eu quero terminar, mesmo que outro dia eu não faço nada. Então, assim, eu acho que você quebrar no meio do caminho e continuar no outro dia você não continua igual. E é então, você que se dá as suas regras, né, Raquel, agora? Sim, as regras. Eu acho que isso daí é muito bom. É muito bom. Só que assim também, ser empresária tem um outro lado de responsabilidade, né? Ser empregado, a gente trabalha, tem que trabalhar direito, com responsabilidade, fazer o nosso melhor, mas você sabe que o seu salário no final do mês está garantido, né? Hoje está um pouco mais assim, mas tá ali. O ser empresário, você tem
a responsabilidade, além da sua empresa, as contas da empresa, a conta da sua casa, tem que saber dividir. E também, que nem hoje a gente tem uma colaboradora, né, que ajuda a gente no atendimento. Então, assim, eu também sou responsável de entrar o dinheiro na casa dela, Com que certeza. ajuda a sustentar, que ela também tem um menininho da mesma idade da Júlia e tem a casa dela para sustentar, né? Mas fazendo as coisas direitinho, o empresário sempre querendo se tá na Organizado, né? frente, e também querer estar na frente, se atualizando, né, em relação aos outros. Eu acho que você também consegue ter uma empresa estável, né? Que todo mês você está ali, você sabendo administrar direitinho então, o seu recurso, a sua reserva financeira da empresa também, para não dar sempre corda no pescoço, que nem era a farmácia que eu trabalhava, que ali andava com as cordas no pescoço. Né? Então, assim, você também consegue uma coisa mais tranquila, né? Não que nem a gente sempre vê os empresários, parece sempre estar com a corda no pescoço. É Mas que acho que nem sabe você falou, né? É responsabilidade, né, Raquel? Você sim, sendo responsável, você se preparando, você estudando, você pode. Tá na tua mão, né? A tua empresa tá na sim. tua mão. Então você pode deixar ela com a corda no pescoço ou você pode deixar ela funcionando muito bem. Que nem Então, hoje vocês conseguem fazer tudo isso porque vocês planejaram, estruturaram, investiram e estão colhendo os sim. frutos, né? Sim, então. E a gente sempre procurou, assim, os melhores cursos de marketing que tinha. Não economizamos na educação, né? Porque a educação ainda é o que move, né? Tipo assim, o trabalho ajuda, com certeza, mas o seu conhecimento, se você souber aplicar ele, aprender com os melhores, pensar direitinho, você também deixa a sua empresa à frente das outras de quem não faz isso, né? E Legal. fica lá reclamando que a empresa não foi para frente. Mas às vezes é um pequeno ajuste, um pequeno conhecimento. E hoje em dia tá no online, por mais que você não venda online, ajuda a sua empresa a crescer, né? Com É certeza. ajuda as pessoas a conhecerem a sua empresa. É isso que tem que levar a sua empresa ao conhecimento das pessoas, que aí elas vão poder consumir o que é, o que você divulga, o que vende, o serviço, né? Isso eu acho muito legal, Raquel, porque que nem você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, que vocês estudavam e aplicavam. Porque não Sim, adianta a gente saber, a gente tem que fazer, né? Que nem o Joel fala, não adianta ficar no campo da ideia, no campo da imaginação, tem que ir para o campo da ação. Porque é. quantas coisas a gente sabe, quantas coisas a gente fala, mas isso é óbvio, mas que você não faz. É óbvio, Ou mas fica você em não dúvida, aplica. né? Ou é indeciso, né? Ou pessoa indecisa. Todo dia tem uma ideia diferente que vai revolucionar tudo e nunca sai do lugar. Nunca faz, né? É isso aí. Isso é muito interessante, porque a gente tem que fazer. E tem gente aí colocando, ó. Tem mensagem aqui, ó, Raquel, para você. Tem aqui, ó. A Raquel é foda, já falei isso, né, Raquel? A Poli que Pode, mandou. pode. O personal Renan Souza, ele colocou aqui, Raquel, minha mentora, uhul, parabéns. A Rô, a gente estava falando sobre essas questões dos benefícios, né, da vida de empresária, né, dos frutos que você pode colher, né, depois disso, que nem a Raquel hoje. Ela mesma falou, ela não imaginava, mas ela está colhendo aí, né, tudo devido a todo o plantio que ela fez, toda a energia que ela colocou, o foco que ela colocou. A Rô colocou meu sonho. É possível, maravilhosa. Rosângela, estou aí, ó. Trouxemos a Raquel justamente para mostrar que é possível, a gente pode sim, se a gente quiser, tá na nossa mão fazer. É. Só que E aí o não negócio. precisa de apoio, né? Não precisa de apoio dos outros, porque não pense que todo mundo falou que a minha ideia era ótima no começo, né? Só Ai, fala fale mais depois que sobre dá certo, isso. né? Fale mais sobre isso, Raquel, porque de vez em quando eu tenho essa sensação também, né? A gente passa por esses momentos que a gente fala que a gente vai contra tudo e contra todos. Conta um pouquinho mais. O que as pessoas falavam quando você começou? Então, imagina que ó, formada com diploma, pós-graduação, e de repente você fala que você vai largar tudo, vai estudar outra coisa, e querendo ou não, eu dependo do Fábio, porque a empresa é nós dois, né? Não tem um que consiga a empresa sozinho. Então eu escutei mesmo. Onde já se viu, você vai rasgar seu diploma de 17 anos de formado. Eu não tenho meu pai desde os 24 anos, né?
E meu pai fez muito sacrifício mesmo para pagar a faculdade. Mas o que que seu pai ia dizer de ver você, ele pagou sua faculdade com tanto sacrifício, deixou de fazer as coisas para pagar, o que que ele ia dizer de você largar a faculdade? Eu escutei isso da minha irmã, minha mãe falando assim, ah, mas você vai trabalhar agora com o Fábio? E se ele te largar, você vai fazer o quê? Você vai ter abandonado seu diploma? Meu sogro me chamou já de secretária do meu marido. Olha, Agora você não vai trabalhar mais assim, agora você vai ser secretária do Fábio. Então, assim, a gente gente, escuta as coisas das pessoas próximas, não são das pessoas afastadas. eu acho que são as mais difíceis de ouvir por causa do vínculo emocional, né, Raquel? Então, só que eu não sei, eu pus tanta coisa na minha cabeça que eu tinha que fazer isso que eu não queria, que isso não entrou na minha cabeça. Eu simplesmente respondi Legal. assim, eu não rasguei diploma nenhum, eu sou formada. Se em 6 meses não dá certo, eu Eu pego vou. meu currículo e saio distribuindo. Eu tenho É isso aí. diploma, eu estou com diploma, se eu quiser voltar para a área de farmácia hoje, eu sou formada. E Raquel, é muito legal porque muitas mulheres, até na segunda, a gente teve uma live com a Nina, ela é uma cake designer, e no começo ela também ouviu muitas coisas das pessoas, também de algumas pessoas próximas, né? Do tipo, o que que você vai fazer? Vai fazer bolo? Tem certeza que não sei o quê. E de vez em quando a gente escuta. Só que tem muitas mulheres que se abatem com isso e se paralisam por causa disso. Então, muito Sim. legal que você teve uma atitude completamente diferente e você não, tipo, ok, gente, vou tentar, é o que eu quero, beijo, me liga, depois a gente conversa. E hoje, o que que essas pessoas te falam, Raquel? Então, hoje é assim, minha irmã que falou isso do meu pai, começou a estudar um pouco de marketing, só que aí como ela é funcionária pública, tá para se aposentar, ela não foi para frente. Mas ela viu que é uma área boa, tanto que é que a filha dela, minha sobrinha, também foi a enfermeira, começou a estudar marketing, agora está vendendo os negocinhos de aromatizador, usando todas as coisas do Instagram, tudo de marketing, mais o trabalho dela, né, de enfermeira que ela continua. Aham. Consegui agora convencer meu irmão de começar a estudar Facebook, essas coisas, ele está estudando. Quer dizer, as pessoas estão vendo que é bom, assim, é uma área que veio para ficar essa parte de marketing, Facebook, Instagram, saber das redes sociais, e que todo mundo vai ter que estudar isso para alavancar o seu negócio, a sua carreira, mesmo que é CLT, mas para você ter uma autoridade, né, no assunto, porque quem não é visto não é lembrado. Então, assim, hoje, eles veem que a escolha foi boa e nem, acho que nem lembra do que falou, né, no começo. Não deve A nem... Nina, a Nina, ela até brincou na segunda, ela falou que no começo a mãe dela resistiu, né, quando ela quis se tornar confeiteira profissional, ter ateliê e tudo mais. Só que hoje ela fala, ai, meu orgulho. E a Nina falou assim, né, lá no começo tu não me apoiava. Mas as pessoas, é que nem você falou, às vezes elas nem lembram do que elas falaram, mas você tá aí, e é justamente por isso que eu te chamei. Você já tá fazendo isso aí há algum tempo com as pessoas, né? E agora numa escala muito maior também, né? Já com Viajando na Fisiologia, com todas as outras mídias aí que você fala, mas eu queria justamente te trazer no Papo de Batom para isso, para você continuar inspirando pessoas. Né, eu tenho certeza que a mulherada vai olhar de uma forma diferente, a mulherada vai começar a acreditar mais nela e vai também ver que a gente pode, né, Raquel? O que a gente quiser, basta a gente se decidir. Se decidir e não olhar para os lados, né? Falem o que falarem, porque tem pedras no caminho, né? Não pensa que foi tudo muito fácil, né? Tem as pedras, tem dia que você tem vontade que você fica o dia inteiro para uma semana para dar certo um negocinho, tem vontade de jogar tudo, mas é não olhar para os lados, é se decidindo o que quer fazer, ver o caminho, né? Como você tem que ir percorrendo ele, pode ir mudando ali um pouquinho no caminho, porque as coisas vão mudando mesmo, mas não olhar para os lados, não olhar o que as pessoas falam, se você acredita realmente naquilo que você quer fazer. Do pior que pode acontecer, falar assim, não deu certo, mas eu aprendi tal coisa, eu vou fazer outra coisa, igual a história da loja. Ajudou a gente a aprender várias coisinhas já de empreendedorismo que a gente não sabia naquela história, mas não deu certo. E ó, Né? você falando,
Eu até ia te perguntar isso. Em algum momento você pensou em desistir, Raquel? Não, não pensei. Nisso eu não pensei. Porque o prazo que eu me dei para começar a ver o resultado foi antes, né? Tipo assim, não ficou postergando daquele prazo para poder pensar em desistir. Então, Legal. como calhou o prazo, eu não pensei em desistir. O que eu não queria Isso. de jeito nenhum era voltar a trabalhar para as pessoas. Isso eu não queria de jeito nenhum. Eu E acho que isso foi. foi muito legal também, de você colocar um prazo para você se dedicar para fazer dar certo. E dentro desse prazo, você não ficou ansiosa com o que poderia acontecer, pensando, gastando sua energia. Você gastou, você focou a tua energia em fazer dar certo. Sim, porque tinha o que assim, mais ou menos eu vi tudo que a gente tinha que montar para começar, né? E a gente meio que foi pondo prazos no tempo fazendo, e calhou que a gente até antecipou, né? Que deu certo. Tanto é que o próprio Bruno Pinheiro, na época, falou que eles geralmente falam que para você, na parte do online, é no mínimo 6 meses, né? E a gente conseguiu fazer em 5 meses. Ele falou assim: então vocês fizeram antes do prazo da maioria, assim, da maioria não, de quem faz antes, porque ele fala que pode levar até um ano, às vezes, para você conseguir ver alguma coisa no Aham, caminho. Mas também tem a diferença, que eu estava em casa o dia inteiro só nisso, né? E o Fábio estava exatamente. dividindo as coisas dele. Agora, tem gente que começa a montar um negócio junto com outro emprego, para quando começar a dar certo, conseguir largar o emprego, porque precisa da renda dali, né? No Sim. meu caso, eu não tive escolha porque eu fui mandada embora. Agora, se me perguntar, você ia pedir demissão para fazer se você tivesse descoberto? Não tem como eu responder isso porque não passei por isso, né? Sim, Talvez, total. assim, sem a Júlia eu ia fazer em paralelo. Com a Júlia, eu não ia ter tempo de fazer em paralelo. Eu ia ter que tomar uma decisão ali no meio, o Aham. qual eu não ia saber, né? Não sei hoje falar, porque Não foi o eu, que eu aconteceu, né? eu não precisei eu escolher sair do meu emprego para entrar nisso, né? Então, é uma coisa que eu não passei. Ó, Raquel, a Carolina, na hora que a gente estava falando sobre as pessoas dizendo, né, no começo, quando você escolheu o que você ia fazer e tudo mais, ela colocou assim, ó, quem fala isso não sabe da importância da Super Raquel. Fui aluna, eu não sei pronunciar certo, mas eu vou falar que é do Fábio, que é mais fácil para eu não errar a pronúncia, na Sim. graduação, e hoje sou aluna do Viajando pela Fisiologia. O trabalho de vocês muda vidas. E ó, aê, Aê! Fábio! É Aí o super, tá? maridão! Ó, posso só dizer uma coisa? Não vai sua live, só para dizer uma coisa, tá? O pessoal acha que o Viajando pela Fisiologia foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça, né? Que eu falei, vou fazer e tal. E, na verdade, o Viajando pela Fisiologia nunca foi coisa da minha cabeça. Foi coisa Foi tudo da da dona cabeça dela. Raquel. Tudo dela, tudo dela. Eu só entrei porque você fala assim, ai meu Deus, vamos lá por ela, né? Mas Viajando para a Fisiologia é a criação dela. Hoje eu posso dizer que é nosso, mas quem tirou isso do zero, todo o esforço, foi ela. Tchau, fui embora. Tchau, era só Ah! isso. Maravilhoso, muito obrigada. Mas é isso daí, ué. As pessoas que nem a Carolina falou, a Super Raquel. E eu falei, a carinha de quem aparece lá no Viajando pela Fisiologia é do Fábio. Mas quem tá por trás e quem começou tudo foi esta mulher que está conversando aqui com a gente. E a Rosângela, ela colocou aí, ó. Está levando todo mundo junto com você a crescer. E isso é muito legal. Parabéns. Aí, ó, Raquel, que espetáculo. É, exatamente, você tá aí contagiando o pessoal da tua família, tá levando todo mundo junto com você, e isso é sensacional, porque você, além de melhorar as coisas para sua família, né, para as pessoas que estão próximas, porque eu falo, sua família, você, o Fábio e a Júlia, mas aí o resto da tua família também está entrando no barco, e você também está alcançando aí quantas milhões de pessoas tanto com o Viajando pela Fisiologia, tanto quanto com as tuas coisas, né? Com a tua presença. Porque tem muitas mulheres que olham para você diferente e muitas mulheres que não sabem, mas quando sabem que é você que está por trás disso tudo, que é você que está movimentando tudo, você que começou, você que acreditou, elas também conseguem se inspirar para mudar a vida delas. Então, isso é realmente sensacional.
Muito bem. E Raquel, estamos no último minutinho aqui da nossa live. Muito obrigada aí por esse bate-papo. E eu quero saber que mensagem você deixaria para a gente finalizar aí para a mulherada que pensa em sair da vida de empregada e passar a ser empreendedora. O que você diria para essa mulherada? Para fazer, ir atrás e fazer no que acredita que vai dar certo. Deixar Legal. algumas coisinhas de lado, de tempo e se dedicar que dá certo. Quando a gente acredita de verdade, dá certo. Muito bom. Quando a gente acredita e que nem você fez, quando a gente coloca em prática. É exatamente o que você falou. Exatamente, arrasou. Raquel, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu sei que na agenda corrida aí de vocês, você parou um pouquinho para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Mulherada aí que ainda não conhece o Viajando pela Fisiologia e não conhece a Raquel, olhem lá depois o perfil, porque é um trabalho assim incrível. E que nem a Raquel falou, acreditem em vocês, façam. Né? Tem hora que a gente tem que ficar um pouquinho surda para as coisas que estão em volta. Sim. E a gente tem que acreditar na gente mais do que a gente acredita nos outros, porque isso faz muita diferença. Show? Raquel, um beijo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a você. Até mais. Beijo. Até. Beijo.